Os mutantes surgiram com habilidades além das humanas, sendo vistos como o próximo passo da evolução, e por isso, temidos e rejeitados. Em meio ao preconceito, os X-Men, liderados por Ciclope, lutavam por paz entre humanos e mutantes. Tudo muda quando a feiticeira Escarlate remove os poderes de quase todos, levando a espécie à beira da extinção. Anos depois, a Força Fênix retorna, trazendo esperança de renascimento. Ciclope acredita que ele pode salvar os mutantes, mas é corrompido por seu poder. Dominado, ele acaba matando o Professor Xavier, seu mentor. Os Vingadores e os X-Men unem forças para detê-lo. Com a queda da Fênix, os mutantes voltam a nascer. Agora, Ciclope é visto como herói por uns e criminoso por outros, marcado pela tragédia. Este foi o resumo desta história. Vamos ler juntos? Vire a página e bora pra história! Na escola Jean Grey, Hank McCoy, Fera, sofre uma nova mutação fora de controle, sentindo dores intensas enquanto seu corpo muda novamente. Mesmo debilitado, ele tenta manter a calma e registra tudo em seu diário, temendo que não sobreviva. Convencido de que ainda há tempo, usa seu conhecimento científico para buscar uma cura. Durante o trabalho, Kitty Pryde o chama por vídeo, dizendo ter algo que ele precisa ver. Ela não percebe o estado crítico em que ele está, pois Hank disfarça a dor com serenidade. Enquanto conversa, ele continua lutando silenciosamente contra o próprio corpo. Cada segundo é uma batalha entre a mente brilhante e a mutação que ameaça destruí-lo. Em meio à agonia, ele mantém a esperança de que suas ações ainda possam mudar o destino dos mutantes. Enquanto isso, em outro lugar, na Costa Dourada, na Austrália, as jovens Eva e Jeanne chegam a uma festa movimentada. Eva está nervosa e insegura, sem acreditar que foi até ali, enquanto Jeanne tenta animá-la e a incentiva a falar com o rapaz por quem está interessada. Ao encontrá-lo, Eva se surpreende. É David, o garoto que ela vinha observando. O encontro é cheio de timidez e constrangimento, mas também de curiosidade e expectativa, marcando o início de uma nova conexão entre eles. A tranquilidade da noite se quebra quando Steven, o irmão de Eva, surge furioso ao vê-la na festa. Ele a puxa bruscamente, exigindo explicações, enquanto David tenta intervir, pedindo calma. Steven, dominado pelo ciúme e pela raiva, parte para cima de David e o agride violentamente. A confusão se espalha e outros rapazes entram na briga. Eva tenta impedir o confronto, gritando desesperada para que parem. No meio do caos, algo estranho começa a acontecer com ela, um poder prestes a despertar. No auge da confusão, tomada pelo estresse e pela raiva, Eva perde o controle e libera uma intensa onda de energia. De repente, o tempo ao seu redor para completamente. Pessoas, luzes e sons ficam suspensos no ar. Assustada, ela observa tudo imóvel, sem entender o que fez. Em pânico, tenta compreender a situação, acreditando estar sonhando. É então que uma voz masculina misteriosa ecoa no silêncio, revelando a verdade que mudará sua vida. Você é uma mutante. Enquanto isso, o tempo volta lentamente a fluir. Eva ainda tenta entender o que acabou de acontecer, quando de repente, 3 figuras surgem diante dela. Ciclope, Emma Frost e Magneto. A presença deles é imponente e ao mesmo tempo tranquilizadora. Ciclope dá um passo à frente e fala com firmeza. Não tenha medo, todos nós passamos por isso na primeira vez. Eva, assustada, tenta negar. Eu não sou mutante, mas Magneto a observa com atenção e completa. Você viu algo que não gostou e parou o tempo. Confusa, ela olha-se ao redor, percebendo que talvez aquilo não tenha sido apenas um acidente. Era o despertar de algo muito maior dentro dela. Eva percebe o caos que causou sem querer. Um quarteirão inteiro ficou congelado por horas. Assustada, ela tenta negar o que aconteceu. Ciclope se aproxima com calma, explicando que eles vieram ajudá-la antes que as autoridades intervenham. Emma Frost tenta confortá-la, dizendo que ninguém a culpa, enquanto Magneto a observa com respeito. Ciclope então faz uma proposta: levá-la a um lugar seguro, onde poderá aprender a controlar seu poder. Ele a encara e diz: quero saber se você pode nos ajudar, assim como nós queremos ajudar você. Eva, ainda confusa e com medo, olha para ele sem saber que essa decisão mudaria sua vida para sempre.
O poder de Eva enfraquece, e o tempo lentamente volta ao normal. As pessoas retomam o movimento, confusas e assustadas. De repente, soldados armados cercam o local, gritando para todos se renderem. Eva tenta explicar que não fez nada, mas o medo a domina enquanto os rifles se voltam para ela. Quando parece que tudo vai desabar, as armas começam a se retorcer sozinhas, sendo arrancadas das mãos dos soldados. No meio da confusão, surge Magneto, usando seu poder para protegê-la. O silêncio toma conta, e Eva percebe que o caos só está começando. Enquanto Eva tenta se recompor, o caos explode ao redor. Soldados abrem fogo sem piedade, e o som das balas ecoa pela noite. De repente, Magneto ergue as mãos, carros e blindados são arremessados pelos ares, como se fossem de papel. Ao seu lado, Ciclope dispara rajadas ópticas, derrubando os atiradores, enquanto Emma Frost assume sua forma de diamante, desviando os tiros. O cenário se transforma em uma batalha completa entre poder e pólvora. Eva, atônita, observa o trio dos X-Men lutando em sua defesa e percebe que, quer queira ou não, seu destino agora está ligado a eles. No Instituto Jean Grey, Tempestade observa as notícias sobre Ciclope e Magneto, agora vistos como revolucionários perigosos. Kitty Pryde e Homem de Gelo discutem o rumo que os mutantes tomaram. Bob desabafa dizendo que, quando eram jovens, temiam um futuro apocalíptico, mas o presente parece ainda pior. Tempestade, pensativa, pergunta por Hank McCoy, sentindo que ele precisa ver o que está acontecendo. Em Ann Arbor, Michigan, o jovem Christopher é interrogado pela polícia após um incidente misterioso. Ele tenta explicar, nervoso, que não fez nada, apenas que sua amiga caiu e bateu a cabeça. A detetive o pressiona, insinuando que ele é um mutante, mas Christopher nega, confuso e assustado. De repente, um forte estrondo interrompe o diálogo dos dois. Uma voz misteriosa ecoa pelo local, dizendo apenas "não", quebrando o silêncio e deixando ambos atônitos diante do que está prestes a acontecer. Enquanto isso, o caos toma conta do departamento de polícia. Um rasgo de luz azul corta o ar quando magia surge através de um portal, empunhando sua espada mística envolta em chamas sobrenaturais. Ao seu lado, Ciclope aparece, liberando rajadas ópticas que destroem as paredes e armas ao redor. Ele resgata Christopher, que ainda tenta entender o que está acontecendo, em meio à fumaça e ao fogo. Enquanto fogem, a voz de Ciclope ecoa por transmissões ao redor do mundo. Se você é mutante, não está sozinho. Não deixem que os humanos ditem o curso das suas vidas. Nós somos os X-Men e vamos lutar juntos. As palavras dele se espalham como um chamado à resistência, marcando o início de uma nova era para os mutantes. De volta ao Instituto Jean Grey, o clima é tenso. Tempestade, Kitty, Fera e Bob discutem o próximo passo diante dos recentes ataques liderados por Ciclope. Bob propõe reunir o Wolverine e os demais para enfrentá-lo, mas Tempestade o interrompe com firmeza. Ela se recusa a começar uma guerra civil mutante irmãos contra irmãos apenas para decidir quem está certo. Kitty tenta argumentar que algo precisa ser feito, já que as ações de Ciclope estão colocando tudo em risco, aproximando o governo dos portões da escola. Tempestade, porém, mantém sua decisão. Uma batalha entre mutantes só traria destruição e ódio. Com os olhos tomados por relâmpagos, ela encerra a conversa, murmurando com pesar e determinação: "Maldito seja!" Tempestade tenta acalmar o grupo e evitar mais conflitos, lembrando que lutaram por paz, não por guerra entre mutantes. Kitty argumenta que Ciclope não vai parar e que está cada vez mais perigoso. Enquanto isso, Fera começa a agir de forma estranha, o que chama a atenção dos demais. Eles percebem que algo está errado com Hank, mas ele disfarça, dizendo estar apenas cansado. Mesmo assim, há algo sombrio em seu olhar. Ele parece esconder um fardo pesado. Com um tom melancólico, Hank comenta que talvez tenha dito essas palavras a vida inteira.
mas agora sente que perdeu a razão delas. O grupo o observa se afastar em silêncio, porém desconfiados. Nesta cena, vemos Ciclope escrevendo uma carta para Jean Grey, quando é interrompido bruscamente por Bob, Homem de Gelo, e Hank, Fera, que chegam exaltados. Bob tenta explicar que foram atacados por uma multidão de humanos enfurecidos, e Hank explode em revolta. Cansado e frustrado, Fera desabafa, dizendo que está farto de arriscar a vida pelos humanos que os odeiam. Ele questiona por que continuam lutando por pessoas que os temem e os rejeitam. Ciclope tenta manter a calma, dizendo que entende o desabafo, mas Hank vai além. Diz que talvez Magneto e seus seguidores estejam certos em lutar contra os humanos, pois eles não são dignos de confiança. Scott fica chocado com as palavras do amigo e tenta fazê-lo recuar, mas Hank, tomado pela raiva e exaustão, não parece disposto a ouvir. O clima entre eles se torna tenso, mostrando o quanto os conflitos entre mutantes e humanos começaram a corroer até mesmo os laços mais antigos entre os X-Men. Nesta continuação, a tensão entre Hank, Fera e Scott, Ciclope, chega ao ponto máximo. Hank, exausto e desiludido, declara que está saindo dos X-Men. Scott tenta argumentar, lembrando-o de seu treinamento e de tudo o que construíram juntos, mas Hank explode de vez diz que não vai mais lutar por humanos e que, a partir daquele momento, usará seus poderes apenas para ajudar a si mesmo. Ele afirma com amargura que a raça humana estava bem antes da gente surgir e vai continuar bem sem a gente, mostrando que perdeu completamente a fé na convivência entre humanos e mutantes. Scott tenta alcançá-lo, confuso e preocupado, perguntando para onde ele pretende ir, mas Hank apenas responde de maneira vaga: "Não se preocupe." Nesse instante, algo o interrompe. Ele se vira, surpreso, e a cena termina com Scott percebendo a presença de alguém e dizendo: podemos ajudar?" Hank surge inesperadamente, interrompendo a discussão acalorada entre Scott e o jovem McCoy. Sua entrada imponente e sua forma bestial causam espanto imediato entre os presentes. Ele se apresenta com serenidade, pedindo desculpas pela interrupção, mas afirmando que aquele é o momento certo para uma conversa importante. Scott, confuso, tenta compreender a situação até que Hank revela algo impensável. Ele é o próprio Hank McCoy, porém vindo de outro tempo. O jovem Hank encara sua versão futura, chocado com o que vê diante de si. O contraste entre ambos, a juventude e o peso dos anos é quase simbólico. Com voz grave e olhar cansado, o Fera do Futuro explica que veio do amanhã em busca de ajuda. Ele fala de sua evolução genética, de como sua mutação o levou a um novo estágio e de como as consequências disso o trouxeram até ali. O grupo se mantém em silêncio, absorvendo a gravidade de suas palavras. Por fim, Hank conclui: ele veio do futuro, do próprio presente distorcido que os aguarda, para pedir ajuda aos X-Men do passado. Fera do Futuro surge interrompendo a discussão entre os jovens X-Men. Ele revela que veio do futuro e que precisa da ajuda deles. Scott, Jean e os outros ficam confusos ao descobrirem que aquele Fera é o próprio Hank em uma forma evoluída. Ele explica que algo terrível está para acontecer e que o futuro deles está em risco. Hank pede que os jovens viajem com ele até o presente dele para impedir uma tragédia. A revelação final choca a todos. O Fera precisa que o jovem Scott impeça o Scott do futuro de cometer um genocídio mutante. Então é isso, pessoal! Vocês viram que tudo começou com o Fera lutando contra uma mutação que está saindo do controle, tentando se manter calmo enquanto sofre em silêncio. Ao mesmo tempo, o mundo lá fora pega fogo, os mutantes estão sendo caçados, e o sonho do Professor Xavier parece ruir. No Instituto Jean Grey, Tempestade, Kitty e os outros discutem se devem enfrentar Ciclope, que agora é visto como uma ameaça. No meio desse caos, Fera toma uma decisão desesperada. Ele viaja no tempo e aparece diante da equipe original dos X-Men, revelando que veio do futuro. Seu objetivo: impedir que o próprio Ciclope cometa um genocídio mutante. Me fala aí o que vocês acharam, deixando aquele comentário maroto do que entenderam da história.
se inscreve no canal e curte o vídeo para não perder os próximos capítulos. Obrigado a quem assistiu até aqui. Tchau e fui!